Vamos falar um pouquinho sobre a astrologia védica. Eu vou pedir só um pouquinho de silêncio a todos, que a minha voz não comporta um espaço tão extenso. Antes de qualquer coisa, eu vou sugerir que a gente entoe um mantrazinho de Ganesha, um Bidya mantra, só para a gente assentar depois de um intervalo, né? Então vamos lá. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Bom, gostaria de primeiro agradecer a todos vocês, agradecer a Claudinha e a Gisele pelo convite e agradecer, antes de tudo, aos meus mestres que me possibilitaram estar aqui hoje, passando esse conhecimento para vocês. Uma delas está aqui presente. Minha querida mestra de sânscrito, ela não gosta de ser chamada assim, mas não tem como. Enfim, hoje eu vou falar um pouco sobre o amor na astrologia védica, já que, pelo que eu soube, se falou bastante de Krishna aqui, né? E eu conversando com a Cláudia, eu achei que esse seria um bom tema, que a gente está num período em que parece que estamos todos muito carentes de amor. E a falta de amor, ela traz consequências muito duras para o ser humano. Então eu acho muito positivo que a gente trate desse assunto, que é um assunto divino. Mas antes de qualquer coisa, antes da gente falar sobre esse assunto propriamente dito, eu vou responder aquela pergunta clássica que todo mundo faz. O que é a astrologia védica? E o que ela tem de tão especial e de tão diferente em relação à astrologia que a gente conhece aqui, que é a astrologia tropical ou ocidental, né? Enfim, são muitas as diferenças. Se algum de vocês me conhece, já deve ter me ouvido falar milhares de vezes sobre esse assunto, mas como todo mundo pergunta, eu vou responder mais uma vez. Bom, a astrologia védica, como o próprio nome indica, ela tem origem nos Vedas, que são aquelas escrituras sagradas, e quando a gente fala em escritura, não necessariamente era escrita, né? Mas aqueles livros sagrados da tradição que antecedeu até mesmo a formação do Estado indiano. E os Vedas, eles trouxeram dentro deles muitos conhecimentos diferentes que tratavam principalmente de dois grandes assuntos. Um é sobre o karma, ou seja, a ação e os frutos das nossas ações, e o outro é sobre autoconhecimento. E o autoconhecimento é uma matéria muitíssimo vasta. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de padrões de comportamento, a gente fala de sonhos, de desejos, de aspirações, de medo, de raiva, de emoções, enfim. Então, a gente, para falar de autoconhecimento, a gente acaba enveredando por vários caminhos diferentes. E os Vedas, eles tratam de vários tipos de linguagem que falam exatamente de um assunto só. Essas formas de linguagem, elas têm relação, por exemplo, com filosofia, têm relação com rituais, têm relação com leitura de mãos e tem relação com os astros. Então, essa é a primeira dúvida, né? A astrologia védica, desse termo védico, vem dos Vedas. Mas aí, na prática, vamos lá, tá bom, entendi, vem dos Vedas, tá bom. Então, a gente já remete lá para a Índia. Mas, e além disso, o que mais que tem?
Na prática, se eu for estudar astrologia védica, o que eu vou aprender? A astrologia védica, ela usa um sistema diferente do sistema que a gente conhece aqui no Ocidente. Ela usa o sistema que a gente chama de sideral. Toma-se um ponto fixo no céu como uma referência para mapear todos os astros. Quando a gente fala em astrologia, obviamente, a gente acaba indo para o mapa astral. O mapa astral é o primeiro instrumento, né, que a gente usa na astrologia. É o principal instrumento que a gente usa. Quando fala em astrologia, tem a ver com o mapa astral, ou seja, a configuração dos astros que existia no momento em que a gente nasceu ou no momento de algum evento. Então, ali estão os astros todos distribuídos no céu. A gente olha para esses astros e a gente define a posição deles sob 2 pontos de vista. Se a gente está trabalhando com astrologia ocidental ou tropical, a gente olha para o céu do ponto de vista da Terra. A Terra é um planeta em movimento. Como tal, a gente acaba vendo daqui da Terra a posição dos astros de um determinado tipo, de uma determinada forma. Quando a gente usa um ponto fixo no céu, diferente da Terra, a gente vai ver uma outra posição. Aquela posição é um pouco mais precisa cientificamente, astronomicamente, porque a gente não está num corpo em movimento analisando outros corpos em movimento. Então, a gente pega ali um ponto fixo no céu, a partir dali a gente traça a posição dos astros, dos planetas, né? Dentro dos signos, enfim. Consequência prática, a astrologia védica, ela considera os signos normalmente quase 30 graus antes. Na verdade, está em 22 e pouco, quase 23 graus antes. Um signo, ele tem 30 graus de extensão. Se você está falando de 23 graus de extensão, é quase um signo inteiro e a gente vai para trás, a gente considera para trás. Então, se uma pessoa acha que sempre imaginou que tinha como signo solar Capricórnio, vai descobrir que o seu signo solar, na verdade, pela astrologia védica, é Sagitário, é um signo antes. E por aí vai. Então, todas as nossas posições, elas acabam indo para trás. E a gente acaba passando por uma crise existencial, imaginando que a gente é de um signo e descobrindo que, de repente, a gente é de outro. Mas, na verdade, é só uma forma de a gente interpretar, de a gente enxergar o céu e interpretar. Quando a gente vai, por exemplo, para um observatório astronômico, e hoje nem precisa tanto, né? Hoje, num aplicativo de celular, a gente já tem a posição dos astros no céu, a gente já olha ali planetinha, constelação e tudo mais. Quando a gente olha ali, a gente vai ver que a imagenzinha do Sol está exatamente de acordo com o mapa astrológico védico, ou seja, com a astrologia védica. Então, vou dar um exemplo para vocês. Hoje, a gente está no início de junho. Na astrologia ocidental, a gente estaria em que signo? Pois é, na tropical a gente está em Touro. Ao contrário, na védica a gente está em Touro. A védica só vai entrar em Touro, em Gêmeos, no dia 14 ou 15 de junho. Então, para vocês verem que é quase um signo inteiro. Então, eu estou falando, eu também tive essa crise existencial quando eu comecei a estudar. Eu sempre me considerei geminiana, da gema, até que eu descobri que eu era de Touro. E aí eu tive uma crise existencial realmente, porque eu não gostava de taurino. Gente, mas taurino, materialista, apegado, eu não sou nada disso. Então, a gente acaba trabalhando com as nossas sombras também, quando a gente faz o mapa astrológico védico. E aí, tirando esses preconceitos todos que a gente tem na nossa cabeça, a gente acaba se descobrindo muito, a gente acaba mergulhando muito, entendendo muito mais sobre quem somos nós. E daí, o autoconhecimento, aquilo que eu estava falando antes. Esse é um instrumento fabuloso de autoconhecimento, né? O estudo da astrologia é um instrumento fabuloso de autoconhecimento.
em que você acaba entendendo muito sobre quem você é, quais são os seus karmas, quais são os seus propósitos de vida, quais são as suas dificuldades em várias áreas da sua vida. E aí agora, e essa é a principal diferença, mas tem outras diferenças, uma segunda grande diferença são os signos lunares. A astrologia védica, ela considera a Lua da mesma forma como considera o Sol. Aqui no Ocidente a gente sempre considera o Sol, então quando a gente fala, eu sou taurina, eu sou geminiana, eu sou libriana, eu sou virginiana, eu sou capricórnio, isso a gente está falando do nosso Sol, só que a gente tem a nossa Lua também. O Sol é o pai, a Lua é a mãe. Sem a mãe a gente não é nada, a gente nem nasce, a gente nem sobrevive. Então a astrologia védica, ela considera a Lua tão importante, ou talvez mais importante até do que o Sol. E por isso existe um zodíaco todo especial para ela. O Sol, ele possui aquele zodíaco com 12 signos que a gente já conhece, mas a Lua, para os indianos, para a astrologia védica, possui 27 signos lunares. É um outro zodíaco totalmente diferente, muito mais específico, muito mais aprofundado, que mostra muito como a nossa mente funciona, como as nossas emoções funcionam. Tem outras várias diferenças, tem períodos planetários que são traçados desde o nosso nascimento com base nesse signo lunar, e aí a gente vê as nossas influências na vida e os caminhos que vão se abrindo e se fechando ao longo da nossa trajetória aqui na Terra. Tem muitas outras peculiaridades, mas essas são as principais. Então, lembram que na prática, né, se você tomar coragem de fazer um mapa astrológico védico, você vai saber que pode mudar tudo na sua mente, na sua cabeça, mas é uma revolução boa. E também essa questão dos signos lunares é bem interessante, bem aprofundada. E aí agora indo principalmente para esse nosso tema de hoje, que é o amor na astrologia védica. Bom, os planetas, e aí não só na astrologia védica, em qualquer astrologia que você for estudar, os planetas, eles significam alguma coisa no mapa, tá? Então, Mercúrio, tão famigerado Mercúrio, que quando retrograda causa confusões. Mercúrio é o planeta do intelecto, é o planeta das comunicações. Então, as telecomunicações ficam loucas, as comunicações entre as pessoas ficam loucas quando o Mercúrio está retrógrado, porque é um movimento peculiar dele, né? Então, Mercúrio é o planeta das comunicações, Saturno é o planeta dos obstáculos, das dificuldades, o Sol é o planeta da nossa essência, do nosso Atma, do nosso poder pessoal, até mesmo da nossa espiritualidade. Júpiter é o planeta do bom karma. Então, se Saturno mostra o mau karma, Júpiter mostra o bom karma. Então, ele abre os caminhos. Então, cada um desses planetas tem alguns significados na nossa vida, na nossa trajetória. Eles mostram muito aquilo que a gente veio fazer aqui, as nossas áreas da vida. E a gente tem a péssima mania, nós ocidentais, né, temos a péssima mania de culpar os outros, culpar fatores externos pelas nossas dificuldades. E aí a gente fala assim, eu tô de mau humor porque Mercúrio está retrógrado. Eu tô de ovo virado porque a Lua não tá boa para mim. Ou por causa do eclipse. Mas o problema não é meu. O problema foi o eclipse. Gente, o eclipse acabou com a minha vida. Né? Só que na astrologia védica é o contrário. Os astros, eles só mostram aquilo que já está manifestado. Então não são eles que causam. Existe e eles só mostram, porque existe uma peculiaridade muito grande, uma conexão muito grande, uma relação muito grande. Então, no nosso mapa, aquele planeta, ele não vai causar nada, ele só vai mostrar uma condição que veio com a gente. É uma linguagem, é um idioma. Então, se você, por exemplo, escreveu um palavrão, o fato de você ter aprendido a escrever aquele palavrão não vai fazer com que você xingue aquele palavrão para outra pessoa. Então,
Por exemplo, se eu chego para um colega e eu xingo, né, um palavrão para esse colega, a culpa não é da linguagem. A responsabilidade é toda minha, porque eu usei a linguagem mal utilizada. Então, a mesma coisa é a astrologia. A gente não pode culpar o planeta só está dizendo para a gente algo que a gente precisa enxergar. Que a gente já enxergou, ou às vezes que a gente ainda não enxergou, mas tem ali como enxergar. Então, falando especificamente de amor na astrologia védica, existem 2 planetas principais que devem ser considerados. E quando a gente fala em planeta, astrólogo quando fala em planeta, ele está sendo muito pouco preciso cientificamente, né? Porque a gente fala de Sol, Sol não é planeta, Sol é estrela. A gente fala de Lua como planeta, Lua é um satélite, não é? Mas a gente fala, é um vício horrível de linguagem que eu tento corrigir sempre que eu lembro. Então, o primeiro astro, e os astrólogos védicos, eles não usam planeta, eles usam graha. O primeiro astro é a Lua, que é tão importante, né? Que tem até um zodíaco próprio dela. E a Lua, ela fala primeiro da nossa mãe, e ela fala das nossas emoções. Aí a gente fica assim, nossa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. A mãe é a nossa primeira conexão afetiva na vida. Né? Então, a primeira pessoa com quem a gente se liga nessa vida é com a nossa mãe. Já na vida intrauterina, a gente tem aquela ligação com a mãe de interdependência. Quando a gente nasce, essa dependência continua. Então, a forma como a nossa mãe estava desde a gestação já influencia muito na nossa mente, com a nossa percepção de vida. Se a mãe, por exemplo, isso já foi comprovado cientificamente por várias pesquisas, né? A gente adora pesquisa aqui no Ocidente. E a mãe, quando passa por alguma situação de estresse, a gente já sabe, os cientistas já provaram que o bebezinho sente essa situação de estresse. Se a mãe passa por um trauma, o bebezinho sente. Tamanha é essa influência da mãe sobre a criança. Isso na gestação e depois que a criancinha nasce, continua. É primeiro contato, tem a amamentação, tem aquela dependência. É a mãe. Então a mãe é aquele contato de referência de afeto. Referência de afeto. Se a mãe, então, é uma pessoa tranquila, é uma pessoa atenciosa, afetuosa, que dá atenção àquela criança, a criança já desenvolve um emocional tranquilo. Ela já vai ter uma base sólida. Ela, ao se sentir amada, nutrida, cuidada, ela desenvolve uma estabilidade que persiste durante toda a vida dela. Essa estabilidade vai ajudar na visão de mundo dela, vai ajudar posteriormente nos relacionamentos afetivos. Porque vai ser uma pessoa que recebeu amor, afeto, cuidado no momento certo, da pessoa certa. Então aquela pessoa, ela não tem aquela carência. Ela já começa bem a vida, é um bom karma, é considerado um bom karma ter uma lua positiva, uma mãe positiva. Ela já começa bem a vida. Ela já começa com uma estabilidade que persiste em momentos difíceis, em momentos de estresse. Então, uma boa lua, uma boa lua, quando a gente fala uma boa lua, é mais ou menos isso, né? Então, essa base emocional que faz com que a gente suporte situações de estresse, que faz com que todos nós passamos por situações de estresse, de sofrimento, de perdas, de rompimentos afetivos. Eu não conheço ninguém que tenha namorado uma pessoa, assim, até conheço um ser de outro mundo, mas normalmente, né, namorei o primeiro, casei, sou feliz para sempre, né, nunca passei por nenhum dissabor amoroso, eu desconheço. Conheço uma pessoa
que tem uma história parecida, mas não foi nem o primeiro namorado. Então, mas enfim, normalmente todos nós passamos por desilusão. Ou a gente namora, né, ou se apaixona pela pessoa errada, o amor não é correspondido, ou é correspondido, depois a gente vê que não é nada daquilo, ou então o relacionamento vai muito bem até que desanda. Tem tantas histórias aí. Só que uma pessoa que tem essa estabilidade emocional é uma pessoa que vai sofrer sim, mas não vai se desesperar, ela vai entender que aquilo faz parte da vida, que não é nada pessoal, que ela não tem nenhum problema, que ela não precisa ter um complexo de inferioridade por conta disso, ou achar, meu Deus, eu estou sozinha para sempre, vou morrer sozinha. Tá, e se morrer sozinha também não vai ter problema nenhum, porque a gente veio para esse mundo sozinho e a gente vai embora sozinho. E não tem mal nenhum nisso. Então, a Lua, né, esse primeiro corpo celeste, ele é extremamente importante quando a gente fala de amor. Porque uma boa Lua, ela já traz na sua base o amor que a gente deveria receber da nossa mãe. Porque é o papel, né, que cabe a ela. Pelo menos é a referência que a gente tem. Então, esse amor vem como essa base. Aí, essa capacidade de a gente reproduzir esse amor, tanto para fora quanto para dentro, ela aumenta. Então, se eu recebi amor, se eu sei o que é amor, se eu tenho uma referência saudável do que é amor, e eu for mais para frente me relacionar, eu vou me relacionar com uma pessoa que me dá aquilo que eu aprendi. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente sabe, está vindo muito à tona a matéria, o assunto de relacionamento abusivo. É algo que sempre aconteceu, sempre existiu, mas hoje em dia existe, né, uma permissividade maior de se falar sobre esse assunto. Relacionamento abusivo. Muitas pessoas, elas passam por um relacionamento abusivo e elas custam a identificar que aquele relacionamento é abusivo. Mas por quê? Porque muitas vezes a referência dela de amor é uma referência torta. A pessoa apanhou tanto, foi tão rejeitada, passou por tantas situações difíceis. Obrigada. A pessoa passou por tantas situações difíceis na vida que ela não consegue identificar muito bem o que é amor e o que não é. Então ela acha, se a mãe a espancava quando era criancinha, ou se o pai a espancava, principalmente a mãe a espancava quando era muito criancinha, arranjar um relacionamento em que ela também é espancada é algo que não é que seja normal, mas é algo que reflete ali, reverbera na cabeça dela. Então, acaba sendo algo comum, já conhecido, né? É aquela referência que ela tem. Né? Não que a culpa da vítima seja da própria vítima, sempre é do abusador, claro, mas a vítima acaba atraindo essas situações e às vezes demorando para identificar, para sair dessas situações, por conta desse padrão. A gente está indo, claro, no extremo, mas às vezes, por exemplo, uma pessoa passou por uma rejeição ou por uma perda muito cedo na vida, perdeu a mãe, perdeu uma referência muito forte, ou a mãe estava em alguma situação, alguma circunstância de doença muito grave, que não pôde dar aquela atenção à criança, a criança parece que nasce com a falta. E essa falta, ela se reflete também em toda a abordagem, toda a visão de mundo que essa pessoa vai ter. Então, uma pessoa que vai ser carente, uma pessoa que vai achar que se alguém olha para ela de uma forma diferente, é algo pessoal, assim, é uma antipatia natural, justamente porque ela não tem essa base de afetividade saudável. Então, a Lua, ela é essencial para a gente entender essa base emocional. A capacidade de auto-amor, que é o primeiro amor que deve existir. Não de, ai, me amo, não, mas assim,
essa referência mesmo. Eu não aceito nada menos do que isso. Se eu estou me relacionando com uma pessoa e essa pessoa não me dá o mínimo, então eu prefiro ficar sozinha, porque eu gosto da minha companhia. Eu, de certa forma, me basto. Eu consigo fazer uma programação sozinha porque eu estou bem comigo mesma. E esse estar bem comigo mesma é essencial para a gente falar de amor. Então, a Lua, ela é esse astro que fala de afetividade, em geral. Agora, falando de planeta, tem um planeta no nosso mapa que fala também de amor, que é a Vênus. Vênus é um planeta que ele representa muitas coisas. Ele representa prosperidade, ele tem uma relação muito íntima com a Mahalakshmi. Então, a Mahalakshmi, ela representa a prosperidade. Mas a Vênus representa também o desejo. O que a Vênus indica no nosso mapa são os desejos. Esses desejos, eles são de várias formas. Então, a Vênus, ela traz prosperidade, mas por quê? Porque a gente deseja ter dinheiro para fazer as nossas coisas, para ter prazer na vida, né? Desde vir a um retiro e conseguir vir a um retiro, até fazer uma outra viagem, comprar uma roupa bonita, um batom, um celular, né? Ter uma casa, redecorar, e vários desejos materiais que a gente só consegue realizar quando tem prosperidade. A Vênus também tem relação com a beleza, com as artes. Por que a beleza? Porque a gente também deseja ser belo, a gente deseja ter beleza externa. Vênus tem relação com tudo aquilo que é agradável. Dinheiro, juventude, beleza, bom gosto, arte, elegância, diplomacia, aquela pessoa agradável, sabe? Aquela pessoa elegante, não é aquela pessoa grosseira que vai te ofender gratuitamente, não é aquela pessoa que vai te oferecer um café, uma água, num copo bonito, numa bandeja legal. E aí, sabe, aquela situação agradável. Então, a Vênus, ela representa aquilo que é agradável no nosso mapa. E o desejo por ter tudo aquilo que é agradável. E a Vênus representa também os relacionamentos afetivos. Porque os relacionamentos afetivos, eles vêm fruto de um desejo. O desejo de me complementar. O desejo sexual também, por que não? Né? O desejo de me ligar a alguém, de dividir a minha vida com alguém. Então, a Vênus é esse planeta que fala sobre os relacionamentos, que fala sobre o amor também, mas aí é o amor condicional. Olha, eu tô com você enquanto você me proporciona prazer. Se você começar a me estressar, eu já vou começar a olhar para o lado e procurar outra pessoa. Então, a Vênus, ela atua desse jeito. A Lua, não. A Lua é aquele amor que vem de uma base lá atrás. Mas a Vênus, não. A Vênus, olha, eu quero namorar. Mas eu quero namorar se você não me encher o saco. Se você começar a me encher o saco, me estressar, para que eu vou querer namorar? Eu quero ser feliz. Então, é aquele planeta da felicidade. E aí, a gente tem que ver como é que está a Lua, né? No dia que a gente nasceu, como é que estava a Lua, como é que estava Vênus? Opa, a Lua eu já falei, né? Ela traz aquela capacidade de você se contentar ou não. Mas e a Vênus? É o dedo podre. Dedo podre a gente vê com a Vênus. Se a Vênus está ferrada, olha, a gente vai ter que rever o que a gente anda escolhendo por aí. E como é que a gente sabe? A gente começa a observar, olha, fiz isso uma vez, fiz isso 2 vezes, fiz isso 3 vezes, fiz isso 4 vezes.
eu acho melhor eu rever os meus padrões. Ou então, uma Vênus assim, uma Vênus quando tá boa, ela traz inclusive muita gente, sabe? Aquela pessoa que parece que passou mel, que vem, também, aquela pessoa que, mas nossa, mas a fila andou tão rápido. Fila anda rápido. É aquela pessoa que está sempre com alguém ou está sempre cheia de pretendentes. Essa pessoa normalmente tem a Vênus forte. Pessoa bonita, às vezes o conceito de beleza é muito relativo, muito individual. Mas às vezes aquela pessoa não é tão bonita aos meus olhos, mas ela tem um negócio que me atrai. Então tem aquelas pessoas que são assim, naturalmente, elas são atraentes. Normalmente a Vênus tem relação com isso, sabe? Mas a Vênus traz os padrões de relacionamento também que a gente tem. Por isso que eu estava falando de dedo podre. Então, às vezes, a gente é excessivamente crítico. Então, critica demais. Parece que tem aquele checklist que a gente tem que fazer antes de encontrar o parceiro. Tem que ser alto, tem que ser atlético, tem que ganhar mais de 10 mil reais por mês, tem que ter um carro do ano. Senão, não quero não. E já tem filho? Não quero não. Quero um homem com filho, vai me estressar, não quero. E com ex-mulher? No pé? Não quero. Aí são vários checklists. Aí você encontra um cara pobre, cheio de filho, cheio de ex-mulher, e você se apaixona por ele. Ai, meu Deus, mas não devia. Mas a cada vez que você está naquele relacionamento, você vai criticar, ainda que indiretamente, aquela pessoa, porque ela não preencheu todos os itens da lista. Então, a Vênus pode ser excessivamente crítica. A Vênus, quando ela está muito bem, é aquela Vênus que ama. E o amor é a aceitação. Então, aquela pessoa que aceita o outro como esse é o verdadeiro amor. Essa é a Vênus. Essa é a Vênus. A Vênus, que quando a gente estava falando, brincando, né? A Vênus forte, a Vênus sedutora, aquela que passa o mel, ela apenas tem um lado, mostra um lado. Mas a Vênus realmente, a Vênus de verdade, quando ela está bem, é aquela que ama incondicionalmente e aquela que ama, inclusive, o divino. É aquela que enxerga o Deus dentro de cada um e, por isso, reverencia o outro. É a Vênus em Peixes. Quem gosta de astrologia, né? Imagino que todo mundo que esteja aqui deva gostar um pouquinho. Já deve ter ouvido falar do signo de Peixes, né? Que é um signo que é aquele signo que é meio desligado, que, assim, parece que gosta de todo mundo, não vê maldade em ninguém, nada, é místico, né? Aquela pessoa, gente boa, a pessoa muito espiritualizada. Peixes é um signo que normalmente tem essas características. A Vênus, quando está em Peixes, ela ama cada um do jeito que porque enxerga dentro de cada um o Deus, o divino. Então, isso eu costumo falar, quando a gente tem a Vênus não muito boa, né, cheia de problema, o que a gente precisa fazer? Lembra de qual a Vênus ideal? A Vênus ideal, onde ela está mais forte, é aquela Vênus que aceita o outro como é e reverencia o divino dentro do outro. É a gente despertar a compaixão. É a gente olhar para outra pessoa e pensar assim, como um exercício que a gente fez há pouco tempo. Essa pessoa já foi um bebezinho, fofinho, sabe? Aquela criancinha linda. Quando está aprendendo a andar, aquele bichinho tão bonitinho que a gente adora, que é impossível, por mais feinho e desengonçado que seja a criança, ela é sempre um encanto. Ou aquela criancinha que está aprendendo a falar. Então, todos nós já fomos essa criancinha. Já fomos esse bebê fofo e tão frágil.
Todos nós já passamos perdas, todos nós já sofremos e choramos, mas muita coisa. Todos nós já ficamos doentes ou tivemos medo de ficar doentes. Todo mundo já passou por desesperos na vida. Todo mundo. Nem que seja a gente quando era criancinha e nem lembra. Quando a gente foi desmamado e a gente sentiu aquele negócio, meu Deus, mas a minha mãe me abandonou. Então todos nós já sofremos isso. Então quando a gente olha o outro, a primeira coisa que a gente deve fazer é não julgar. A gente não sabe o que o outro está passando. A gente não sabe a dor do outro. A gente não sabe o que se passa no coração do outro. Quais são as expectativas, os sonhos, os desejos. Todo mundo sonha. Mas todo mundo sabe que nem todos os sonhos serão realizados. A gente vai sair daqui dessa terra com alguma frustração. É natural, claro. Natural. E a frustração faz parte do aprendizado. E tá tudo bem. Então, se a gente se colocar no lugar do outro, a gente consegue ativar esse amor. Essa compaixão, que é o verdadeiro amor. Que é o que a Vênus em Peixes tem. Então, quem tem Vênus em Peixes já começa bem. Porque ela já veio com aquela capacidade de amar. Se ela tiver a Lua forte, então, nossa, melhor ainda. Claro que isso é muito difícil. E existem outras tantas circunstâncias a respeito do amor na astrologia védica. Eu gosto sempre de falar desses dois astros que mostram muito do que a gente é. Da nossa capacidade de amar, de ser amado também. Claro, eu estou falando sempre de dentro para fora. Porque de dentro para fora a gente mal ou bem consegue administrar. Não vou dizer mudar, de estalar os dedos. Ah, não, a partir de agora eu vou ser uma pessoa que vou amar incondicionalmente todo mundo. Não é mentira, não é assim. Mas ter essa atenção, ter esse cuidado, fazer exercícios, fazer meditação, fazer práticas que estimulem isso, ótimo. Mas a gente sabe que não é fácil. Mas tem um outro lado. E aquilo que a gente não consegue mudar, que é o outro em relação a gente? Aí é complicado. Se a gente atrai pessoas violentas, pessoas ciumentas, pessoas que, de certa forma, foram inimigos kármicos, que voltam, isso a gente consegue ver também. Existem, e a astrologia védica traz isso, né? Existem os chamados remedinhos védicos, né? As medidas corretivas. As medidas corretivas são algumas práticas que a gente usa para minimizar esses efeitos negativos dos planetas, né, na nossa vida. A gente sabe, olha, Vênus está sofrendo a influência de Saturno. Então, pode ser que tenha alguma questão aí. Vênus está sofrendo influência de Marte, pior ainda. Vênus e Marte, eles trazem um jogo passional muito forte, de amor e ódio. Sabe aquelas pessoas ciumentas, possessivas, que se apaixonam muito, que matam por amor? Isso é Vênus e Marte. Isso é complicado também. Ou a gente atrai pessoas agressivas. Vênus e um outro planetinha chamado de Irahu pode trazer algumas compulsões, aquela pessoa que não se contenta nunca com ela quer sempre trocar, vai trocando. Ah, não, esse não é bom para mim, vou trocar, para no final da vida ver assim, meu Deus do céu, a insatisfação estava dentro de mim, essa sensação de incompletude estava dentro de mim, o outro não tinha a menor obrigação, não tinha nem condição de preencher esse vazio que é dentro, que é meu, né, que veio comigo e vai embora comigo. Então, assim, essas são algumas considerações que eu pensei em trazer. Eu gostaria de ouvi-los antes de repente, continuar. Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa a respeito desse assunto, se querem que eu fale sobre alguma situação específica. Fala. A importância dos mantras. Aham. A ajuda que eles trazem nesse
Uhum. Eu estava falando que a astrologia védica ela traz medidas corretivas. Então, a tradição védica, como eu tinha falado antes, ela traz às vezes rituais. Cada planeta ele tem uma cor própria, ele rege um dia da semana, ele tem grãos próprios e por aí vai. Tem características próprias. E aí, por exemplo, medidas corretivas, vou falar aqui bobinhas, tá? Usar a cor no dia da semana. Então, sábado, a gente está no sábado, Saturno é preto. Eu estou de preto. Eu normalmente procuro usar preto no sábado. Segunda-feira, Lua é branco, perolado, prateado. Então, eu procuro usar. Terça, Marte, vermelho. Quarta, verde, Mercúrio. Quinta, Júpiter, amarelo. Sexta, Vênus, branco. Sábado, já falei. E domingo, Sol, vermelho. Isso é um exemplo. É muito simples, é só uma canalização de energia. Mas é preciso você saber também como é que está, né, a situação do planeta e tudo mais. Uma outra medida corretiva, que é a que eu mais gosto de dar, é mantra. Os mantras, eles trazem uma energia muito forte, muito sutil, que vai promovendo mudanças de dentro para fora e com a correspondente mudança também de fora para dentro. Porque se você tem uma energia, você recebe de volta aquela energia que você emanou. Se você está mudando a energia que você está emanando, naturalmente a energia que vem de fora também, ela vai ser modificada. Então a gente sente isso claramente nos ambientes, tudo mais. Então, os mantras, eles têm uma energia muito sutil que promove essa mudança, promove essa limpeza, a nossa energia. E cada um dos planetas possui um mantra específico. E mantras mais complexos, mantras menos complexos, existem mantras em que você só fala o nome do planeta em sânscrito. E existem outros mantras que são os que eu prefiro, que são ligados a deidades. Deidades que têm relação com aquele planeta. E aí, por que eu prefiro essas deidades? Porque vamos dizer que eu tenho a Vênus fraca e eu queria fortalecer essa Vênus. Tá? Eu acho, a minha Vênus, isso eu tô achando. O astrólogo falou que eu tenho a Vênus fraca, eu quero fortalecer a minha Vênus. Só que às vezes, se eu entoar o mantra da Vênus, eu posso causar efeitos colaterais. Vamos dizer que a Vênus esteja com Marte, como eu falei, que traz questões de paixão, de ciúme. E aí, então, eu canto o mantra de Vênus. Vênus fica forte. Mas eu posso também acabar trazendo essa energia de Marte junto. Por exemplo. E aí a coisa fica mais forte ainda, fica mais passional. Como alternativa, isso é só uma explicação mais básica. Tem uma outra explicação mais técnica, que eu não vou falar aqui, não é interessante. Mas se você, por exemplo, por outro lado, se você entoar o mantra da Mahalakshmi, ou um cântico da Mahalakshmi, não necessariamente um mantra védico, às vezes as pessoas não sabem a entonação correta, a pronúncia correta do sânscrito, então, às vezes um cântico já pode servir para esse propósito. Então, algum cântico para Lakshmi. Você está pegando o lado bom da Vênus, porque todo corpo celeste ele tem dois lados. A gente vive no mundo dual, tem dois lados. Então, às vezes, você está achando que você está fortalecendo a Vênus, mas você quer fortalecer só o lado bom da Vênus, você não quer o lado ruim. Você não quer, por exemplo, ser uma pessoa extremamente materialista. Você quer ser próspera,
Mas você quer usar essa prosperidade para um propósito maior. Você não quer ser materialista, você não quer ser superficial, você não quer ficar seduzindo todo mundo que está no recinto, você quer seduzir aquela pessoa que te interessa, aquela pessoa amada. Então, de repente, você atira no que viu e acerta no que não viu, isso é perigoso. Por isso, também, um outro remédio que a gente usa, o astrólogo, ele, às vezes, dependendo de quem seja, ele passa, é pedra, metal. Mas é preciso ter muito cuidado por causa disso. Porque às vezes você está fortalecendo um lado negativo do planeta que não deve ser fortalecido. Então, uma forma de você pegar só o lado bom daquele planeta é, por exemplo, usar o mantra da deidade. Vênus, por exemplo, a gente usa cânticos e mantras da Mahalakshmi, que é pura, como é que eu ia dizer? Auspiciosidade. Né? É uma figura positiva, uma influência positiva na nossa vida. E aí a gente já começa a neutralizar os efeitos negativos de Vênus, desses aspectos negativos de Vênus, que Vênus possa receber. Sabe? Então, é interessante. Vou dar mais um exemplo. Saturno, a gente está no dia dele, né? Tem o mantra de Saturno, falando o nome dele, Shaneshwaraya Namaha, Om Sham Shaneshwaraya Namaha. É um dos mantras de Saturno, que é só o nome dele. Aí, Saturno é um planeta considerado maléfico, ele é pesado, ele reflete obstáculos, reflete karma negativo, um monte de coisa. Eu vou ficar cantando para ele? Para quê? Que espécie de energia que eu vou trazer para a minha vida? Se eu estou chamando, ele vem, não é verdade? Então, que tipo de energia que eu vou trazer para a minha vida? Uma energia um pouco pesada. Tem gente que faz, tem gente que faz. Eu prefiro não fazer. A alternativa, Hanuman, que é uma deidade fofa, que traz só o aspecto positivo de Saturno. A devoção, a entrega, você saber que existe uma força maior, que nem tudo você pode controlar, porque Saturno é controlador, ele quer controlar tudo. E aí, Hanuman chega e fala assim, ó, eu abro o meu peito para Rama e Sita. Eu estou aos pés deles. Eu não sou nada sem eles. Então, essa devoção, né, de se colocar à disposição de algo maior, à disposição do Dharma, à disposição de Deus, de um propósito mais elevado, nossa, isso é uma energia pura, elevadíssima. E que já neutraliza o aspecto negativo de Saturno, porque Saturno é o único... aliás, Hanuman é a única deidade que dobrou Saturno. Porque Saturno, tem várias historinhas, mas... Aliás, a gente vira e mexe e volta a falar de Saturno, né? A gente está falando de amor, o que a Saturno tem a ver? Mas aí Saturno sempre toma... Mas tudo bem, a gente sabe que ele é assim mesmo. Está no dia dele, mas Saturno estava preso, estava numa prisão e Hanuman foi lá resgatá-lo. E Saturno falou assim, não faz isso, não olha para mim, porque quem olha para Saturno recebe uma influência negativa, um mal olhado de Saturno. Ele falou, não faz mal, vem que eu te salvo. E aí, isso só um resumo, tá? Porque tem várias outras histórias, só um resuminho. E aí Saturno falou assim, então por causa disso você vai ser o único que não vai receber o meu mal olhado. O meu olhar nefasto, o meu olhar maléfico. Porque você fez a coisa certa, apesar da minha ameaça. Então essa devoção é o que a gente quer de positivo para Saturno. O lado negativo a gente não quer. Então a Vênus é a mesma coisa. Então, a Vênus, ela pode trazer prosperidade, mas o excesso de dinheiro
pode fazer com que a gente é humano, né? A gente acabe objetificando as pessoas. Isso é muito comum para quem tem muito dinheiro e não conseguiu a maturidade necessária para usar esse dinheiro. Então, as pessoas acabam, quem tem muito dinheiro e não desenvolveram essa maturidade, acabam objetificando muito as pessoas. Então, às vezes a gente está pedindo dinheiro, quero dinheiro, mas para que você quer esse dinheiro? O que você quer? Qual o propósito maior? A mesma coisa é o amor. Né? Eu quero amor. Eu conheço pessoas que pediram tanto amor, o amor chegou. Mas o amor que elas precisavam, não o amor que necessariamente elas queriam. E aí faz o que com isso? Então é melhor a gente cantar para Mahalakshmi, que a Mahalakshmi vai trazer aquilo que é bom, que a gente precisa, mas sem tanto peso. E aí, esse é um dos maiores remédios que eu vejo para apaziguar os planetas. E ainda que a sua Vênus esteja maravilhosa no mapa, não faz mal. Mal não vai fazer. Entoar para Mahalakshmi ou cantar para Mahalakshmi, por exemplo, não vai fazer. Mercúrio, a gente pode cantar para Saraswati, por exemplo, que é aquela deidade que trata tanto de palavras, do uso da palavra, dos estudos, da música. E a gente estava falando aqui, né, antes um pouquinho sobre o Mercúrio retrógrado, as confusões que causam com as comunicações e com as palavras. E falando de amor, agora eu estou lembrando de uma coisa. Falando em relacionamentos afetivos, mas não necessariamente, é possível que a gente compare 2 ou mais mapas para ver a compatibilidade daquelas pessoas, né? Se a gente está falando de relacionamento afetivo, um dos planetas que eu gosto muito de ver é Mercúrio. Por quê? Acredito que todos vocês devem ter encontrado alguém, e quando eu falo alguém, pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser um colega, pode ser amor. Aquela pessoa que parece que sabe o que você está pensando, que você só olha a pessoa, já sabe o que você está pensando, então parece que tem uma ligação intelectual aí, sabe? Tem um negócio, né? Uma conexão entre mentes. Você fala, a pessoa já sabe o que você vai falar, vocês têm um discurso harmônico, vocês conseguem se entender, o que é difícil. Nos dias de hoje é difícil, 2 pessoas conseguirem se comunicar. É difícil. Então, quando o Mercúrio de um combina com o Mercúrio do outro, isso é muito bom, porque essas pessoas conseguem se comunicar. O que uma fala, o outro escuta. Porque parece óbvio, mas essa é uma das maiores dificuldades atualmente de comunicação. Eu falo, mas o que vocês escutam eu não tenho controle nenhum. Então vocês podem escutar alguma coisa completamente diferente. Se a mente de vocês estiver cheia eu estava pensando em outra coisa, mas de preconceitos, ou aquela pessoa que está cheia de agressividade, que está sempre na defensiva, ou que está sempre procurando um argumento para brigar, eu vou falar uma coisa, outra pessoa vai entender, outra vai levantar. Você quer dizer que que é isso assim? Você está dizendo que quem tem o Mercúrio assim não vale nada, é burra aí? Caramba, eu não falei nada disso. Existe, isso existe. E cada vez mais. Porque as pessoas, elas escutam muito do que está dentro delas. Elas não abrem o ouvido para escutar, elas escutam o que está dentro delas. E aí juntam uma informação que vem de fora com a informação que vem de dentro e se transforma numa terceira coisa. Então, é muito importante também a comunicação entre 2 pessoas ou mais pessoas. E aí, quando eu vejo essa compatibilidade, um relacionamento, eu vejo também isso. Olha, cuidado, quando a pessoa, né, não fala, tem dificuldade, fala uma língua diferente, cuidado, vocês falam línguas diferentes. Lembra disso, sempre tenha isso em mente. Eu tenho uma pessoa na minha vida que, assim, de cara, né, claro que eu uso pra mim, né, eu fiz meu mapa, faço das pessoas que estão ao meu redor, vou fazer o quê? Deus me deu esse dom, eu vou usar.
E aí uma pessoa que tem essa dificuldade, eu falei, olha só, lembra que você fala uma língua e eu falo outra. Então o que você vai falar para mim não vai ser necessariamente o que eu vou escutar, o que eu vou falar para você não vai ser necessariamente o que você vai escutar. Então é bom a gente saber. Dá para mudar? Não. Vai ser sempre assim, mas é bom a gente saber porque a gente já tem uma cautela. Com a Vênus a mesma coisa, padrão de relacionamento, com a Lua a mesma coisa. De que forma, como eu estava falando antes, voltando a falar da Lua, né? Se eu sou uma pessoa carente, eu só vou me sentir amada se a pessoa me der provas de amor, tipo umas 10 provas de amor por dia. Porque tem gente que é assim, né? Liga, tá com saudade? Tô. 5 minutos depois, tá com saudade? Aham. Aí 1 hora depois, tá com saudade? Aham. Tem pessoas que são assim. Que precisam dessa prova de amor, mas coitadas. Elas têm uma deficiência dentro delas, elas têm uma carência dentro delas. E se a gente não tiver compaixão de conversar e falar, olha só, não é o dizer de 5 minutos que eu tô com saudade que vai tapar o seu buraco, existe algo maior aí, mais profundo e tal. Falar com jeito, com amor, com doçura, com compaixão, pode ser que a pessoa consiga. Então, a gente às vezes, né, pode existir isso, uma pessoa que precisa disso e uma outra pessoa que é fria, igual a pedra de gelo. Imagina a relação desse casal, por exemplo. A mulher, o homem, eu vou botar homem, para não estereotipar, que o casal, até que eu estou pensando que se refere aqui a minha memória, é justamente um homem que precisa de 5 minutos que a mulher fale e que está com saudade. E a mulher é uma pedra de gelo. Ela não fala nenhuma vez, ela esquece que existe saudade da vida dela, porque ela tem que trabalhar. Ela, sabe, para ela, fazer uma comida e oferecer para o cara é a prova de amor, mas para ele não. Ele pode ficar com fome, mas ele quer que ela fale de 5 minutos que ela está com saudade dele, que sem ele ela não vive. Então, relacionamento é complicado e a gente está falando de amor e é o amor que não é o amor próprio. Quando é o amor próprio é mais fácil da gente trabalhar, não é o mais fácil de desenvolver, mas é o mais fácil da gente trabalhar, de saber o que fazer. Mas quando a gente está lidando com 2 ou mais pessoas, a coisa começa a ficar um pouco mais difícil, porque são várias histórias, são vários karmas, né? São várias situações que devem ser colocadas aí, combinadas ou não combinadas, e é o desafio, né? O desafio do amor é esse. Por isso que é tão difícil, por isso que hoje em dia a gente precisa tanto de amor, porque a gente precisa, na verdade, mais do que amor, a gente precisa de compaixão. Quando a gente tem compaixão, quando a gente se coloca no lugar do outro, como eu tinha falado antes, né? De não julgar, de lembrar que aquela pessoa também foi um bebezinho, que aquela pessoa sofre, que aquela pessoa tem sonhos, tem projetos de vida, ama, já chorou, já ficou doente, já teve perdas. A gente consegue aproximá-la mais da gente, a gente consegue se colocar no lugar dela. E aí sim é mais fácil amar. Porque a gente amar alguém que está muito distante é difícil. Mas quando a pessoa se aproxima da gente, né, ainda que a gente faça esse exercício, é mais fácil. A astrologia, ela ajuda muito nisso. Ajuda a gente a se conhecer, a saber. Então, por exemplo, né, esses exemplos que eu estava falando, a minha Lua como é que é, a minha Vênus como é que é, meu Marte, meu Mercúrio, o meu, né, como é que é, com os meus padrões, e essa outra pessoa, como é que ela é também? Que carga que ela traz? E a gente está falando, né, de relacionamento afetivo, mas não necessariamente. Pode ser pai, filho, pode ser entre irmãos, amigos, parceiros de trabalho, tudo isso. Existem filhos ciumentos. Tem um irmão que pode ciúme do outro com a mãe. Né? Eu estou falando de uma pessoa que quer que a namorada diga que está com saudade. Mas às vezes o próprio filho em relação à mãe. A mãe tem que olhar só para ele. Se der atenção para o irmão, acabou. Existe isso também. E cada um de nós vem com esse padrão.
Esse padrão emocional, esse padrão afetivo, essa capacidade de amar, essa capacidade de ser amado, que é importante também. Às vezes a nossa autoestima está tão ruim, tão ruim, tão ruim, que a gente não se sente capaz de ser amado. E a gente afasta todo tipo de amor que nos é oferecido. A gente pode afastar através da frieza, através de reações agressivas. E tudo isso a gente consegue enxergar, né, no mapa astrológico. Por exemplo, eu sou professora de astrologia, né? E eu sou muito fã de propagar esse conhecimento. Eu acho que seria muito útil que todo mundo aprendesse astrologia védica. Não é fazer o mapa, é aprender a astrologia védica, tudo isso que eu estou falando, e fazer. Já pensou fazer o próprio mapa? Conseguir ler aquele próprio mapa, conseguir fazer essa colinha que eu estava falando aqui, de fazer o mapa das pessoas próximas, entender. Porque às vezes a gente tem dificuldade de entender o outro. Mas aí a gente faz o mapa do outro, que traz uma situação muito objetiva. Nossa, fulaninho tem a lua em Escorpião, agora eu entendi. E aí fica mais fácil, sabe? Então eu sou fã de cada um aprender. Claro que nem todo mundo tem interesse, nem todo mundo tem talento para isso. Tem gente que fala que é muito difícil. Não é tão difícil quanto parece. Não é. Se eu fiz, por que né, as outras pessoas não podem fazer? Eu sou uma pessoa normal, como todos vocês, então. Mas nem todo mundo tem esse interesse. Mas eu acho, assim, uma ferramenta espetacular para você aprender a se conhecer, a se aprofundar, a se entender melhor. Depois entender os movimentos dos astros, o que aquilo diz respeito na sua vida, o que aquilo interfere na sua vida, o que aquilo está manifestando na sua vida, sabe? Então, eu acho fenomenal, fenomenal. Porque imagina a gente entender como que a gente ama. A gente deveria saber, né? Mas às vezes a gente está tão desconectado de si que a gente precisa de uma ferramenta externa para nos dizer. E tá tudo bem, é assim mesmo. A gente quer... Quantas vezes eu já fui a vários cartomantes, adoro um tarô, adoro cartas ciganas. Ué, quantas vezes eu estava numa encruzilhada? Ah, peraí, o que o tarô tem a me dizer? Mapa, óbvio, né? Mapa é o primeiro, mas às vezes eu não quero ler o meu próprio mapa. Peraí, eu estou vendo um negócio, mas eu quero confirmar. E aí eu peço para outra pessoa confirmar para mim, e era aquilo mesmo. E tarô a mesma coisa. Então, às vezes a gente precisa de alguma coisa externa para confirmar aquilo que a gente já sabe. E eu acho a astrologia védica fenomenal. Não é à toa que eu estou aqui propagando, né? Falando um pouquinho da minha experiência, né? E do que os astros podem significar para cada um de nós. E é tudo muito específico, muito individualizado. É muito bonito. Que a gente vê um indivíduo ali, dentro de cada um daquele mapinha. Parece que é um... Parece não, porque é um traçado de Deus para cada um de nós. É aquela gotinha divina que vem com aquele planejamento certinho. E é muito bonito. É algo muito bonito. Mas, enfim. Perguntas? Pode falar, gente. Não precisa ficar tímido, não. Fala, Rafael. Quer falar? Rafael é tímido. Quando você fala sobre lua fraca e lua forte, isso está relacionado com signos? Com signos, normalmente, às vezes com as casas. Vou traduzir aqui um pouquinho, só para ficar claro, né? Quando a gente, como eu falei lá no início, quando a gente nasce, a gente olha para o céu, né? Como se fosse dessa forma, a gente olha, tira uma foto do céu. Aquela foto do céu é o nosso mapa astrológico. E ali os planetas estão espalhados no céu, né? Estão espalhados no céu, alinhados a determinadas constelações. As constelações são os signos. Os planetas, eles vão falar sobre o quê? Então, o Sol é o quê? É o pai. A Lua é o quê? É a mãe, as emoções. Mercúrio é o quê? O intelecto. Vênus é o quê? É o amor e prosperidade. O quê?
O signo fala como? Áries. Todo mundo já ouviu falar no signo de Áries, que é danado. O bichinho é agressivo. Então, de que forma? Agressivamente. Se está em Áries, já pressupõe uma agressividade. Se está em Touro, é tranquilo, mas não sai do lugar também, porque ele é pesado, ele é acomodado, ele é ali. Gêmeos, e ele é rapidinho. Ele uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, ele fica... Câncer, ele é chorão, ele é sensível. Leão, ele é meio vaidoso. Então, todo mundo sabe, né, de um pouquinho, ou né, mais ou menos, o comportamento do signo. Então, o signo mostra como que aquele planeta vai se comportar. Mas tem um terceiro aspecto do mapa, que é onde, em que área da vida. Esse onde é uma abstração que a gente faz. A gente pega o céu, 360 graus, e a gente divide em 12 pedaços imaginários, óbvio, né? Não dá para dividir o céu em 12. A gente divide em 12 pedaços imaginários. Esses 12 pedaços imaginários são as casas. As casas vão dizer onde. Casa 1 é a casa do eu, então do corpo físico, vai manifestar no meu corpo físico. A casa 2, a casa 2 é a casa do pai e da mãe. A casa 3 é a casa do irmão, é a casa dos esforços. A casa 4 é a casa da intimidade. Então, assim, aquele planeta mostra o quê? O signo mostra como, e a casa vai mostrar onde, em que área da vida, em que área do corpo também. Existe uma área da astrologia védica que fala de medicina, de doença, parte fraca, forte do mapa, do corpo. Então, olha, você tem uma garganta fraca, então você tende a ter problemas de garganta. Você tende a ter problemas de estômago, você tende a ter problemas de intestino, o seu fígado é fraco, então por aí vai. Então, também as casas vão se manifestar onde também no corpo físico. Entendeu? Mas onde na nossa vida. Entendeu? E aí, os planetas, eles ficam também fortes ou fracos nessas casas. Tem casa em que a Lua não fica boa, mas tem outra que ela fica maravilhosa. Tem casa que a Vênus fica maravilhosa, mas que outra fica fraquíssima, e por aí vai. Entendeu? Então, os planetas, eles têm posições de força e de fraqueza, tanto nos signos quanto nas casas. Entendeu? Isso em relação ao mapa astral da pessoa, né? Uhum. E quando você faz o mapa astral de algum momento? Mesma coisa. É a mesma coisa. Só que aí a gente vai ver, por exemplo, um evento. Você não vai falar do corpo físico. Mas se você está falando, por exemplo, de um evento, a casa 1 vai ser o evento propriamente dito. A casa 1 é a casa do eu, é o ascendente, onde está o ascendente. Então, aquela casa vai se referir ao evento propriamente dito. Aí, a segunda casa a partir do evento, a terceira casa a partir do evento, e por aí vai, para a gente ver as influências como é que estão. Entendeu? Então, por exemplo, se você tem, vamos dizer, um casamento. Vamos marcar um casamento. A data do casamento, o horário do casamento, a gente vai ver o ascendente. Vai ser o evento, o casamento. Qual é o signo que está ali? Áries. Você tem certeza que você vai casar com ascendente em Áries? Entendeu? Aí, Touro. Touro tá legal para casar. O casamento vai ser estável. O ascendente. Porque é o evento propriamente dito. É o ascendente. O evento propriamente dito. Mas você vai ver todo o resto, por exemplo. Estou falando de casamento, né? Porque eu gosto desse assunto. Mas qual é o planeta que é importante para a gente ver o casamento? Eu falei agora dele. Vênus. Aí a Vênus está fraca. Você tem certeza que vai marcar casamento num dia que a Vênus está fraca? Não. Aí a gente faz essa combinação. Então, eu vou fazer a combinação de um ascendente, dia, mês, ano e hora.
e local, né? Um ascendente bom para casamento, que tenha uma lua também que esteja propícia, que tenha a Vênus propícia, Júpiter também ajudaria, porque ele vai abrindo os caminhos e por aí vai. Saturno não atrapalha, Marte não atrapalha, os maléficos a gente fala para não atrapalhar. E aí a gente faz essa combinação. Isso quando a gente faz o que se chama de astrologia eletiva, ou seja, quando a gente elege uma data para uma determinada atividade. Quero abrir uma loja. Aí já é um outro ascendente. Aí você pode abrir com ascendente Mercúrio, com Mercúrio no ascendente, com ascendente Gêmeos, com ascendente Virgem, é bom para negócio, com Júpiter ali também é bom para negócio. E aí por aí vai. Aí você faz, mais ou menos a mesma interpretação. Só que você não está usando a pessoa, você está usando o evento como se fosse uma pessoa. Entendeu? Mas assim, a forma de interpretar é a mesma. Você falou da Lua, do Sol. A Lua tem as fases, crescente, minguante e vai. A fase minguante deve ser a pior de todas. Não. Na astrologia védica, a gente não trabalha muito com essas fases. A gente trabalha com as chamadas titis. Cada dia, deixa eu tentar explicar, é meio abstrato, mas assim, a distância entre o Sol e a Lua por dia é chamada de titi. Então, tem uma distância X, é a primeira titi. Depois, distância 2x, segunda titi, e por aí vai. São os titis. E aí tem 2 grandes titis, que é Amavasya e Purnima. Lua cheia e lua nova. Lua cheia quando o Sol e a Lua estão totalmente afastados. E aí o brilho da Lua está na sua plenitude, quando ela está cheia. Quando ela está nova, o brilho da Lua não aparece, aparece o brilho do Sol. Aí são titis também. Então aí a partir daí, depois da Lua nova, tem um titi, outro titi, outro titi. Então é por dia, a distância entre Lua e Sol por dia. É como se fosse uma fase diária. Isso a gente estuda também. A gente estuda para planejar evento, principalmente. Tem. Tem as fases boas, ruins, boas para determinados signos, outras não. É assim. Entendeu? Então, eu não sei de cabeça, tá? Não lembro, mas tenho anotado lá. Mas, um determinado tite não é bom para Gêmeos, para Libra e para Escorpião. O outro tite já não é bom para Leão. Tem outro que é bom para todo mundo. Tem outro que não é bom para... E por aí vai, mais ou menos assim. Entendeu? É mais específico. É um cruzamento de dados imenso. Imenso. No caso que você estava dando para ela, eu vou fazer um mapa do evento e vou fazer um mapa do casal. Para aquilo ali combinar com isso. Que é exatamente. Gigante, né? Exatamente. E você consegue chegar numa data que seja boa, né? Para influenciar isso tudo. Algumas datas, não apenas 10 uma. anos só, espera aí. Algumas. Não. Mas assim, algumas datas, né? Não necessariamente uma. Segunda-feira, 6h30 da manhã. Quem vai? Por exemplo, a minha professora, ela odeia casamento sábado. Gente, sábado é regido por Saturno. Sábado e terça-feira. Ela falou, não casa nem sábado e terça-feira, é regido por Marte. Vai dar briga. Ela fala isso sempre. E é engraçado que aqui, né, todo mundo casa em sábado. Lá na Índia tem muito casamento sexta. Sexta-feira é dia de Vênus. Dia dela, pô, maravilhoso. Ou domingo, que é dia do Sol, também tá bom. Quinta, que é dia de Júpiter, também tá ótimo. Não vai ninguém. É o casal só. Mas lá é diferente daqui, né? Pode ser um casamento, a festa faz depois. Pronto. Casa na sexta e marca. Sabe que eu casei? Eles casam no mês inteiro. Exatamente, para não dar problema. Porque aí, algum dia vai ser auspicioso. Algum dia vai ser positivo. Quarta-feira pode ser também. Depende, né? Depende. Mas normalmente pode ser, porque é Mercúrio. Só se Mercúrio não estiver bem. Se Mercúrio não estiver bem, melhor na quarta-feira não. Mas terça e sábado é que não deve, gente. O resto deve. Entendeu? Melhor.
Melhor marcar o casamento na sexta, entendeu? De repente um feriado, né? Feriado sexta-feira é uma boa. Porque aí, né? Marca na sexta-feira e... O que mais, gente? Tem previsão assim, tipo, pro Brasil? Tem como fazer? Previsão pro Brasil? Tem. Não que eu faça. Não gosto de fazer, mas tem como fazer. Tem como fazer. Você pega o dia da independência, o dia, mês e hora da independência, você faz o mapa do país. Entendeu? E aí, através daquele mapa, aí você vai vendo as influências. Tem lá no... Não sei se você tem rede social. Eu tenho Instagram e Facebook, se vocês se interessarem pelo assunto. Alguns anos atrás, acho que talvez uns 2 anos, mais ou menos, ou 3, não me lembro, eu fiz uma publicação no dia 7 de setembro sobre o mapa do Brasil. E aí no dia seguinte eu até tive que fazer um complemento, sabe? Interessante. Eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha parado, não que eu tinha feito, mas assim, nunca tinha parado para pensar e eu fiz uma análise. E tem muita relação com o povo, né? Porque o país, mesmo país é o quê? É algo frio, mas com o povo. Eu fiquei impressionada com a exatidão da imagem do povo como um todo. É claro que é difícil a gente generalizar, porque um povo é formado por vários indivíduos, né? Só que é engraçado porque os indivíduos, quando se juntam, eles parecem que têm um comportamento, né, diferente do individual. E ali mostra muita coisa. Muito, muito, muito. Vai lá ver. Eu acho que eu revisitei essa publicação ano passado, mas está lá, Mapa do Brasil, está lá. Tem até a fotinho daquele quadro da Declaração da Independência. Está lá. E aí... No início da pandemia também falaram muito como é que estavam os astros no céu, tava tudo revoltado, sei lá, alguma coisa do tipo. E aí veio a pandemia. Eu fiz essa análise também, na época da pandemia. Eu gravei até um vídeo sobre isso também. Tá lá no YouTube, eu acho. O que acontece? Eu e muita gente, né, muitos astrólogos, o Júpiter estava entrando em Sagitário. Então, estava em Sagitário, né? E a gente animada, nossa, Júpiter em Sagitário. Sagitário é um signo muito positivo e Júpiter rege Sagitário. Então, assim, esse é maravilhoso. Aí, o que aconteceu? Não foi naquela época, não, minto. O Júpiter já estava em Sagitário e aí teve um eclipse. Em dezembro, que envolveu vários planetas. Estava todo mundo junto. E era um eclipse que a gente sabia que ia trazer alguma coisa muito forte. Só que a gente achou que pudesse ser algo até positivo. A gente sabia que era algo muito impactante. Porque imagina, eclipse envolve Sol e Lua. Já tá bom. Tinham vários planetas ali. Vários planetas juntos. Aí a gente já sabia que vinha alguma coisa, mas nunca a gente podia imaginar. E quem fala que sabia é mentira. Sabia não. O mundo não sabia o que vinha. Nunca. A gente imagina que vai acontecer alguma coisa, mas nunca a gente imaginou que fosse alguma coisa tão forte, tão impactante, que causasse tanta desgraça, tanta tragédia, tantas mortes e tantas mudanças, né? Mudança a gente sabia, porque eclipse sempre traz mudança. Com esse monte de planeta, mudança, mudou para padrão, mudou para padrão de trabalho, gente. Um monte de gente trabalha online hoje. Né? E veio para ficar e percebeu-se que é alguma coisa que pode ser boa, né? Então é o lado positivo. Mas foi pesado o negócio, pesado, realmente. E a gente esperando que viesse alguma coisa muito positiva com esse Júpiter e tal. Aí depois ele ainda veio ficar mais fraco. O Júpiter ele sempre traz coisa muito boa e traz proteção. Quando ele está fraco, essas proteções parecem que diminuem. E aí Júpiter entrou num signo onde ele não fica muito bem, que é em Capricórnio, aí as proteções, aí pronto, aí espalhou mais ainda. Tanto que quando Júpiter saiu de Capricórnio e entrou em Aquário, a gente sabia que ia sair a vacina. Não deu outra, pouco depois saiu a vacina. E aí começou o movimento de cura, né? E tá exatamente isso. Aí hoje Júpiter está em Peixes, onde ele fica muito bem.
E olha só. Tem Covid? Tem Covid. Mas as pessoas estão vivendo, estão bem, né? Estão imunizadas, os impactos são pequenos, comparando com aquilo que a gente viu. Mas enfim. Mas acaba me saindo de outro eclipse, né? Não, mas não tem esse impacto. Não, olha só. Eu sempre falo, eclipse tem 4 vezes por ano. Todo ano tem. 4 vezes por ano tem eclipse. 2 solares, 2 lunares. Sempre. Sempre. Desde o início até o fim dos tempos. Sempre vai ter. Nesse planeta, tal como a gente conhece, sempre vai ter. Não há razão para ter medo. Sempre vai ter. Sempre teve, sempre vai ter. Só quando existam, nesses últimos, não teve nenhum planeta envolvido, assim, não teve maiores repercussões. Esse que a gente estava falando, que é antes da pandemia, logo antes, imediatamente antes, esse sim foi muito relevante, porque foram muitos planetas envolvidos. Então a gente sabia que vinha alguma coisa pesada por aí, e muito próximos também. Mas não bota terror no povo, não. Eclipse também não tem nada tão drástico. A culpa não é da eclipse. A culpa não é da eclipse. Perguntas? Eu tô sem relógio aqui, gente. Eu não sei quanto tempo eu falei, então tô sem controle. Fala. Se 2 ou mais pessoas nascerem na mesma data, no mesmo local, na mesma hora, o mapa vai ser o mesmo ou vai mudar e por que mudaria? Se for exatamente a mesma coisa, o mapa vai ser o mesmo, mas normalmente tem alguma mudançazinha de segundos e tal, e aí dá pra gente ver. Eu já fiz mapa de Gêmeos. E aí muda. 10 segundos. Muito diferente. Muito diferente. E muito interessante. Muito interessante. Mas as peculiaridades, né, de cada um, né? É igual a impressão digital. Pode ser parecido, mas nunca é a mesma coisa. Encerramos? Tá. Gente, se vocês quiserem dar uma esticadinha. Encostar na parede. Não, ela vai falar com a Anabela e a Carlinha. Direto inicial, vai embora. Vou deixar ela embora? Não! A Anabela, a Carla e a Rafael. Um papinho. Gente, então 5 minutos para ir no banheiro de uma água. Vamos lá.